Oi! A outra está comendo. Tô. Estou enviando aqui o convite do nosso link. Convidem aí vocês. Ontem eu fui almoçar um pouquinho mais tarde que isso, porque os meninos saíram para fazer um negócio. Eu aprontei a comida e fiquei esperando, ó. Até doida, até a hora que eles chegaram, já era quase 5 horas. Eu também não sei, não. Esperando para almoçar junto. Também não. Eu ia mandar um recado. Perdão, mas minha fome. Comi, a comida está em cima do forno. Eles esquentam. Me desculpa. Me desculpa. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? Tá. Todas muito bem-vindas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É daqui. E eu gostaria da gente recitar nessa tarde, eu acredito que já dá para todo mundo saber, né? O nosso versículo, tema da nossa campanha de missões mundiais. Quem aí já conhece? Levanta a mão. Eu já sei. Eu já sei. Vamos lá treinar 2 Timóteo 1:7. Já abriram aí na Bíblia de vocês? Minha Bíblia está segurando meu carregador, meu coisa aí. Também. Simão Eu vai pra não vou colocar de lado. Deixa eu ver se eu abro no computador. Eu vou ver se eu abro aqui. Tá bom. Aguardando aqui. 2 Timóteo 2, o quê? 2 Timóteo 1:7. Achou? Já, todo mundo? Taissa, já achou, Taissa? Vamos Essa é mais ou falar, menos de então? cabeça. Vamos lá. Vamos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Equilíbrio. Tem Aqui na algumas minha versões tá que tá moderação. moderação, né? E também outras versões que não usa a palavra covardia, mas usa a palavra temor. Mas só que essa versão que eu li para vocês é a que a Junta está adotando, né? Então, seria bom a gente decorar assim uníssono, né? Para ficar legal da próxima vez, ou mais tarde, no final da nossa reunião. Olha, Joana! Seja bem-vinda, Jo. Boa tarde, amadas. Boa tarde. Boa tarde! Oh, minha loura linda, te amo. Tô linda. E o meu? Nossa Lourinha. Então, as vamos lourinhas. orar, né? Vamos orar para a gente começar a entrar na presença do Senhor e agradecer a Ele essa tarde maravilhosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui presentes, Senhor, reunidas, meu Deus, como um só corpo, meu Deus, como a tua igreja, Pai, para aprender mais de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmã aqui presente que se dispôs a participar. Abençoa, Senhor, aquelas que ainda não puderam entrar ou que estão impedidas, meu Deus. Ser com cada uma delas, meu Pai. Sim. Eu te peço, meu Deus, continua, Senhor, mantendo a nossa saúde, nos mantendo guardadas, Senhor, protegidas, meu Deus, como a menina dos teus olhos. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor tão imenso e profundo por nós. Amém. Amém. E lembrando, né, nós estamos na nossa campanha, né, de missões mundiais, já recebemos o nosso versículo, que é a divisa, né, da campanha. Mas nós também temos a nossa oferta das mulheres cristãs em missão, né? Então, não se esqueçam de ofertar, falar com Deus, colocar no seu coração um alvo, né? Para podermos atingir, né, o alvo da igreja.
da Igreja Batista da Pedreira. E também orar, né, pelos nossos irmãos missionários. Também não podemos esquecer da nossa oferta particular da nossa MCM, né, que a gente tira toda semana para continuar apoiando os nossos missionários, o Benjamin e o Euclides e a Cláudia, né? E eu vi até hoje, acho que foi hoje, o pastor Luiz Henrique colocou no grupo de oração uma figurinha assim: você já orou por um missionário hoje? Né? Nós temos sempre que colocar esse propósito no nosso coração, de estarmos em oração constante pelos nossos missionários, que se dispõem a estar na frente de batalha. Todos nós somos missionários, mas eles estão ali à frente. E como a gente tem visto nos testemunhos que têm sido colocados na igreja, né, através do próprio site, do YouTube, da Junta de Missões Mundiais, os missionários, né, fora do Brasil têm enfrentado muitos problemas, muitas restrições, mas nós temos a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está à frente, apoiando a todos eles. E nesse momento nós vamos, né, cantar e vamos acompanhar o nosso hino de missões mundiais, né? Vou compartilhar aqui com vocês a tela e a gente canta junto, tá bom? Cada uma na sua casa, né? Louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Prestando atenção na letra. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão escutando? Estão Sim. escutando? Não. Não está não. Estão escutando agora? Sim. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder para todo que crê ao cativo. Liberdade e ao mundo transformação. Viva
Então, viva Jesus é poder, que é o nosso tema da nossa campanha desse ano de missões mundiais. Lenita, seja bem-vinda. Irmã Rosa, seja bem-vinda. Irmã Marta, seja bem-vinda. E agora nós vamos orar pela nossa irmã Alana, que vai trazer a palavra nessa tarde. E eu peço que a nossa irmã Iraci faça essa oração por ela e depois a gente passa a palavra para ela, tá bom? Rosa. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que bom, Senhor, estarmos juntos novamente, apesar de distante fisicamente, mas unidas em um só propósito, que é estudar a Tua Palavra, aprender cada vez mais e mais de Ti e procurarmos, Senhor, caminhar sempre na direção da santidade. Amém. Embora a gente já saiba que somos todos pecadores, mas com Cristo nós podemos, sim, chegar até a nossa santificação, porque Ele já pagou o preço por todos nós. Senhor, abençoa a Lana, que irá trazer a palavra, que essa palavra que ela nos traga venha cada vez mais nos edificar, Senhor. Amém. Edificar na sabedoria, na compreensão, naquilo que a Tua palavra efetivamente diz, Senhor. Amém, meu Deus. Não importa as traduções, não importa, meu Deus. O que importa é exatamente o que Tu queres que a gente aprenda de Ti. Amém. Então, abençoa a Lana para que ela venha trazer a sua mensagem sobre a orientação e direção do Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu oro e pela fé já agradeço. Amém. 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 Então, a nossa irmã Alana está com a palavra. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tá. A gente vai fazer o estudo da revista da Visão Missionária, que está lá na página 52. Para as irmãs que têm a revista, o estudo é o da página 52, que é o estudo mensal do mês de março. Então, o título da lição diz assim: Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Essa revista aí que a Sara está mostrando. E é muito interessante, porque como o mês de março a gente celebra o mês do Dia Internacional da Mulher, da esposa de pastor e de tantas outras coisas, é muito interessante essa aí que a Sara está mostrando. É muito interessante a lição. A pessoa, né, a pastora Liane Nepomuceno, é o sobrenome dela. Ela começa a lição no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1, e eu vou ler aqui com as irmãs. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 discípulos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Amém. E aqui a autora, ela começa falando que ela fica imaginando o perfil dessas mulheres que andavam com Jesus naquela época, porque ela faz aquela análise de que a mulher, naquele período, ela era quase como se a mulher não tivesse tanta dignidade assim, né? Quando nascia a alegria da família, do homem, no caso, era quando nascia um filho homem. Mas a mulher, aquelas pessoas que estudam mais a Bíblia, eles vão falar que as mulheres não eram nem contadas.
Às vezes a gente vê algumas numerações na Bíblia de quantidade de pessoas e as mulheres elas não entravam nessa conta. Ou seja, quando a gente pensa que é um número grande, expressivo, as mulheres não estavam incluídas nessa contagem. Ou seja, as mulheres elas não eram valorizadas como hoje nós somos. Elas não tinham tanta dignidade como hoje nós temos. Hoje a gente trabalha, hoje a gente tem direito a muitas coisas que antes essas mulheres não tinham. E Jesus, no meio de toda essa, como é que eu posso dizer, de todo esse cenário, Jesus ele vem e ele quebra o padrão, né? Jesus, como sempre, ele sentava com o pecador, comia com o pecador, as pessoas falavam mal dele por causa disso e mais uma vez Jesus vem romper essa barreira. Eu lembrei, ela não fala sobre essa passagem da Bíblia, mas eu lembro muito da história da mulher samaritana, né? Que Jesus, ele não era para ele ir por aquele caminho que ele estava andando, e Jesus resolve ir, Jesus para lá no poço, e ele sabia, os samaritanos, eles tinham rixa com o povo judeu, porque os samaritanos era tipo o povo que tinha se prostituído, era o povo misturado ali e tal, então os judeus e os samaritanos, eles não se, como a gente poderia falar hoje, eles não se bicavam, né? Mas Jesus, mais uma vez, contra as regras, digamos assim, da época, ele vai, fala com essa mulher, o que é pior, né? E além de estar ali, ele fala com essa mulher, e uma coisa que eu sempre acho muito interessante quando eu leio essa passagem é que quando a mulher termina de falar com Jesus, ela sai dali, ela vai lá para o lugar de onde ela é e vai contar para as pessoas tudo o que aconteceu, ou seja, ela passa por aquela situação lá com Jesus e ela vai e conta para o povo dela, olha, ele é o Messias, ele contou tudo que eu tinha feito e tudo mais. Então, Jesus, ele sempre está aí nessa linha de frente quando se trata dessas questões. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando que Jesus era machista e tudo mais, e essas pessoas certamente não leem a Bíblia de nenhuma forma, porque se tem uma coisa que Jesus não é machista, porque a gente vê ele conversando com mulheres, mesmo quando na época em que ele viveu aqui, ele não poderia ter feito isso. Jesus não deveria ter feito isso, mas Jesus fez porque ele entendeu que aquela mulher precisava de Cristo e muito mais. Além, não só a vida dela seria mudada, como a vida de outras pessoas, homens e mulheres. Deixa eu ver. Acho que está quebrado. É que apareceu uma chamada aqui. Então, Jesus estava mais preocupado, por assim dizer, com a alma dessa mulher, com a salvação dela, do que com que as outras pessoas fossem, porventura, falar dele. E aí a autora desenvolve falando que a relação de Jesus com as mulheres ela é uma relação libertadora. Ela até destaca assim: como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhando, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo. E eu achei isso assim magnífico, eu gostei bastante dessa lição, porque essa autora ela vem, o pano de fundo que ela vai colocar é o amor de Jesus pelas mulheres. O amor de Jesus que é um amor que toca tanto a ponto de fazer com que essas mulheres sigam ele. E como a gente leu lá em Lucas, ela vai falar assim, cadê? E muitas outras, não eram só essas que ele escreveu aqui, e muitas outras que o serviam com seus bens. Olhem aí, essas mulheres, além de decidirem seguir esse Deus, esse Cristo que elas tinham encontrado, elas ainda serviam com os bens delas. Olha que coisa, né? As mulheres, ela vai falar aqui que muitas talvez seguissem por gratidão de coração, de alguma coisa que Deus havia feito
por elas, de que Jesus havia feito por elas e de um coração tão grato que elas passaram a seguir Jesus. E isso ensina muito para as nossas vidas, de como Deus faz coisas nas nossas vidas, Deus promove milagres nas nossas vidas. Depois que a gente conhece Jesus, a gente tem a nossa vida transformada. E o que a gente tem dado para Deus, né? Essas mulheres, além de seguir a Jesus, algumas delas falam que serviam com os seus bens. E a gente, até para servir, às vezes a gente não tem muitos bens para servir, muitas coisas com as quais a gente pode, digamos assim, servir a Deus com esses bens, mas a gente tem a nossa vida. A nossa vida é um bem pelo qual Jesus veio e morreu por nós, né? Então, o que a gente tem feito por ele, né? O que a gente tem feito por ele, por esse sacrifício que Jesus fez por nós? Eu acho muito bacana quando ela fala que como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhando. Eu sempre falo lá na igreja, quando eu estou ministrando no louvor, que eu acho muito, muito interessante quando na Bíblia fala que Jesus, quando ele olhou para uma multidão, uma determinada multidão, o coração dele se encheu de compaixão por aquelas pessoas. E isso revela muito disso que essa mulher que essa autora está falando, que esse mestre, ou seja, Jesus, ele tem no olhar o amor brilhando. E esse amor faz com que as pessoas que provam, que se aproximam desse amor, tenham o desejo de segui-lo. Prova disso somos nós, né? Um dia a gente conheceu a Jesus, um dia a gente entregou as nossas vidas a Cristo, e até hoje nós estamos aqui, né? Apesar das dificuldades que muitas de nós já devem ter enfrentado no ministério, na caminhada com Cristo, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos dedicando as nossas vidas a Deus, nós ainda estamos aqui ajudando umas às outras. Estamos aqui porque até aqui aprove o Senhor de que nós permanecêssemos nessa terra. E aí ela fala de algumas características, alguns pontos característicos dessas mulheres discípulas do Mestre Jesus. E a primeira característica é que essa mulher, ela é temente a Deus. E eu achei muito interessante, porque a gente não pode seguir alguém por quem a gente não tem um respeito. Se a gente não tem o mínimo de respeito por essa pessoa, a gente não é capaz de nos submeter a ela, né? Por exemplo, se a gente está numa igreja e a gente não reconhece, digamos, o pastor ou a liderança dessa igreja como sendo uma liderança que é correta, com os princípios bíblicos, com a moral que a gente acredita ser a correta, a gente não respeita essa liderança, a gente não respeita esse pastor, e a gente, por consequência, não teme. Mas a primeira característica que ela lista aqui é que essas mulheres, elas temiam a Deus, e esse temor que elas tinham com Deus, ele era demonstrado como? Amando ao próximo. O amor ao próximo, ele era como se fosse um sintoma de que essas mulheres temiam a Deus. Elas agregavam, elas incluíam as pessoas. Só que eu estou ao vivo aqui. Oi? Desculpa aí. Não estão me ouvindo? Sim. Sim. Não? Sim, estamos ouvindo. Peraí. Agora. Tá. Essas mulheres, elas olhavam, elas agregavam, elas incluíam aqueles que eram excluídos, que eram menosprezados. Elas faziam esse trabalho de inclusão. A gente sabe que Deus dotou a gente de algumas características diferentes dos homens, né? Os homens, eles têm naturalmente um olhar mais panorâmico. São poucos os homens que têm aí um olhar mais detalhista, que consegue olhar os detalhes, que presta atenção para essas coisas. Porque a maioria dos homens, eles olham o quê? Eles olham o todo, né? Eles veem o problema e enxergam tudo. Nós, mulheres, não. Nós, mulheres, conseguimos enxergar detalhes. Quantas vezes aqui, muitas vezes, eu peço para o Yuri fazer alguma coisa e ele faz,
O Yuri, graças a Deus, ele não tem esse problema, ele faz as coisas e tudo e tal. Mas quando eu vou lá e eu percebo que tem uma coisinha assim que deveria ter sido feita, uma coisa que passou despercebido e que por vezes nem é uma coisa assim muito importante, mas é um detalhe. E Deus, ele dotou a gente disso, não é isso, não encarem isso como sendo uma maldição, como sendo assim um pesadelo nas nossas vidas, não. Foi Deus que fez a gente assim. Deus fez a gente assim porque muitas de nós seriam mães, muitas de nós seriam líderes, e a gente precisaria complementar, não ser melhor nem pior, mas complementar o serviço que Deus colocou nas mãos dos homens para ser feito. E como que nós iríamos complementar esse serviço se a gente não fosse assim? Né? Se a gente pode parar aí para analisar diversas situações que vocês também talvez já tenham vivido nesse sentido de que vocês ajudaram, puderam complementar num serviço que estava sendo feito por causa desse olhar detalhista, né? E aí ela fala que Jesus também veio para essas pessoas que eram excluídas, né? A Bíblia vai falar lá em Lucas, deixa eu ver se tem aqui que ela colocou. Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 e 2. Ela coloca ali na página 53. Cadê? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, provavelmente esses fariseus e escribas provavelmente não, nós sabemos que eles eram religiosos, né? Eles não deviam de nenhuma forma estar perto de pessoas que eles julgavam ser pecadoras demais, que por terem, digamos assim, um pecado diferente do deles, eles desprezavam essas pessoas. Mas Jesus não. Jesus, ele comia, gente, com pecadores. Ele se sentava na mesa para comer com essas pessoas. E uma coisa interessante que eu tomo para minha vida em relação a isso é porque às vezes a gente pensa assim, que não, eu faço tal coisa, eu tô andando com determinado tipo de gente, mas está tudo bem, eu tô lá para falar de Deus e tudo mais. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tem esse tipo de pensamento, porque Jesus, quando ele andava com essas pessoas, Jesus, ele era aquela pessoa que influenciava. Jesus, ele tinha tanto da presença de Deus, porque ele era Deus, ele tinha tanto da presença do Pai que ele era a pessoa que influenciava. Ele era aquele que estava com os pecadores, que comia com aqueles que os fariseus e os escribas, que eram mestres da lei, julgavam que eram, digamos assim, eram menosprezados. E Jesus comia e estava ali com aquelas pessoas, mas ele não era influenciado. O pecado daquelas pessoas não contaminava Jesus, muito pelo contrário. A partir de quando Jesus andava com essas pessoas, a vida dessas pessoas era transformada. Quando a gente vê a história daqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, e esse que voltou para agradecer, ele foi salvo. Jesus já havia curado os 10, mas o que voltou foi salvo. Então, a gente percebe que Jesus, os leprosos, a gente sabe, vocês já estão aí carecas de saber que os leprosos eram pessoas excluídas da sociedade, eram pessoas que estavam, assim, aquém. Oi, alguém está me mandando uma mensagem? Tá, beleza. E aí, mas Jesus, ele transformou a vida dessas pessoas, ele não permitiu ser transformado para o mal por elas. E a segunda característica é que elas eram mulheres com propósito. E isso é uma das coisas que eu falei no domingo, na palavra que eu dei de manhã. É muito importante que a gente conheça o propósito para o qual nós fomos criadas nesse mundo. A gente precisa saber para o que nós fomos criadas, né? Se você foi criada para cantar, se você foi criada talvez para ministrar a palavra, se você foi criada talvez para ser uma missionária fora da sua casa, do lar de onde você está, do Brasil, do Pará, de Belém. Se você foi criada talvez para cuidar de velhinho, cuidar de idosos, porque esse é um dom, não é todo mundo que tem essa paciência e esse zelo para cuidar de gente idosa.
A gente precisa entender aonde foi que Deus colocou a gente, porque às vezes a gente tem a impressão de que propósito é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, dentro do templo, né? É ser professor, é ser pastor, é ser cantor, é trabalhar, é ser diácono, alguma coisa, e não. O nosso propósito é a gente fazer a vontade de Deus. Se a gente trabalha numa escola, a gente vai fazer e vai... O nosso propósito é aquele, Deus nos colocou para fazer isso. Ah, o meu propósito é cantar, então eu vou fazer aquilo para o qual eu fui criada. Então, é muito importante nós sabermos o nosso propósito, para que a gente concentre e canalize a nossa energia nisso. E apenas Deus, isso é uma coisa que ela fala, que apenas Deus revela o verdadeiro propósito das nossas vidas. A gente só vai encontrar o verdadeiro propósito das nossas vidas quando a gente colocar ela nas mãos de Deus e quando a gente buscar isso em Deus. Bora ler lá em Efésios, está na revista também. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A gente precisa, se você ainda não sabe disso, eu sei que muitas aqui já são bem mais maduras do que eu, vamos colocar assim, mas se você ainda não sabe o propósito da sua vida, o propósito para o qual você foi criada, aqui a gente tem a receita, né? Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. A gente precisa procurar, ela não vem assim, olha, cai aqui como uma luva, não. A gente precisa procurar, é uma busca da nossa parte. E a terceira característica que ele coloca, a autora coloca, é que essas mulheres possuem gratidão nos seus corações. Gente, eu não sei vocês, mas quando nós somos mulheres, e eu tô falando isso porque eu sou mulher. Pense numa casta de gente que está todo o tempo reclamando e insatisfeita com as coisas. Eu estava vendo uma pregação mais cedo e ela falava assim, se a gente vê um sapato novo, a gente vai ver, e aí a gente tem um monte de sapato, mas a gente vê aquele sapato e a gente pensa, poxa, eu não tenho nenhum sapato desse. Ah, eu vi uma roupa tal, poxa, eu não tenho nenhuma roupa igual àquela. Ao invés de nós agradecermos pelo que nós temos, pelas roupas que temos, pelas coisas que a gente tem, a gente sempre reclama e enxerga aquilo que nós não temos. E a gente precisa aprender a ter o coração grato. Gratidão, ela vai falar aqui, logo no início, gratidão é sinal de caráter cristão. Né? Aqui ela falou uma coisa que eu achei muito, muito bonita. Lá na última página dessa lição. Cadê? O mestre continua tocando em mulheres, curando, libertando e salvando. Mulheres que, cheias do Espírito Santo, têm servido ao Senhor como discípulas da graça e da misericórdia divina. E mais lá embaixo ela vai falar assim, nada pode ser superior e mais poderoso do que cumprir o que Deus lhe deu para realizar. Minhas irmãs, nessa tarde, assim como eu falei de mim, a gente precisa entender para o que nós fomos criadas. A gente precisa aprender a ser gratas de coração. A gratidão, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, porque todo dia a gente vai ter pelo menos um motivo para reclamar de alguma coisa. Ainda mais nesse período que a gente tem que ficar em casa, né? Poxa, queria estar indo no shopping, poxa, queria estar indo na casa do fulano, do Beltrano, do ciclano. Poxa, a gente tem que agradecer porque nós temos saúde. Quantas pessoas, eu tenho falado isso para as pessoas, quantas pessoas querem respirar, quantas pessoas querem, às vezes, ter dinheiro para comprar um remédio e não tem. E o Senhor tem sido misericordioso com a gente nesse período. Então, se a gente puder tirar uma lição desse estudo para nós, dentre tudo que foi falado, que nós sejamos gratas, que a gente possa praticar a gratidão, porque quando nós somos gratas, o Senhor se agrada. A gente não pode ter um coração soberbo, porque quando a gente começa a reclamar muito, das coisas, é como se a gente estivesse falando assim para Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo por mim não está muito legal, olha, o que o Senhor fez, eu acordei hoje, mas olha, meu cabelo acordou ruim,
eu tô meio gordinha aqui, eu tô muito magrinha aqui. É como se a gente vivesse o tempo todo reclamando para Deus dos milagres que Ele tem feito na nossa vida. E a gratidão é uma coisa que eu tenho aprendido muito todos os dias a fazer, a agradecer a Deus por alguma coisa. Às vezes eu me pego reclamando mentalmente de alguma coisa, de alguma situação, mas eu pego e eu falo para Deus, Deus, obrigada. Se eu reclamo às vezes que meu cabelo está meio seco, está meio ruim aqui de pegar, eu falo, Deus, obrigada porque eu tenho cabelo. Porque eu sei que tem muitas mulheres que passam por situações de câncer, passam por situações diversas, e não tem cabelo, e eu tenho cabelo. Não tá como eu gostaria que ele tivesse, bonitão, belo e maravilhoso, mas eu tenho cabelo. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho roupa para vestir. Deus tem me dado o que comer todos os dias. E isso é muito mais do que nós merecemos e muito mais do que muita gente tem. Então, a gente precisa celebrar o nosso ser mulher, sendo gratas a Deus. Amém? Amém. Carinha? Amém. Então, nós agradecemos a Deus, né, pela vida da Alana. E como não ficou muito tempo, né, a gente vai orar para encerrar, né? Mas lembrando de continuarmos orando pela vida do nosso pastor Cias, Miriam, né, a família toda, né, que ainda está no luto. Continuar orando pelo filho da irmã Iraci, né, orar pela nossa irmã Vera, que está com o braço machucado, que caiu no banheiro, né? E eu peço que a nossa irmã Eleni faça essa oração de encerramento da nossa tarde. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos tua filha. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia em tempos tão difíceis que estamos passando. Nós te louvamos, Jesus, porque estamos aqui agora e não em um hospital ou numa cama, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, até pelo remédio que nós temos tomado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Pai, olha para as famílias enlutadas. Olha para esse pastor que acabou de falecer, Senhor. Deus da quadrangular, Senhor. Vá na sua família agora. Passa o teu bálsamo sobre a sua igreja, Senhor. Tanta dor, Senhor. Na família do pastor Elcias, eu sei que eles estão mais confortados, Senhor, porque sair deste mundo agora, ainda mais na felicidade, é uma grande vitória que está nos teus braços nessa hora, Senhor. Pai, nós te rogamos pela irmã Vera, que ela não precise de hospital nesta hora, que ela se recupere, Senhor, ali onde ela está, Pai. Nós te pedimos